Oi, gente, tudo bem? Eu voltei para a gente conversar um pouquinho, terminar aquela nossa discussão, né, acerca do Desventuras em Série, né, um mau começo. Eu falei que a gente poderia utilizar em uma dissertativa argumentativa, né, porque tratava de uma temática bem interessante. Então, vocês fizeram as suas, assim, apostas, conjecturaram, perceberam quando, em que momento podemos citar em uma dissertativa? Olhe, o texto ele trata, né, de irmãos órfãos que perderam seus pais em um incêndio, né? Começam então a viver assim, a passar por muitas dificuldades por causa de um conde que pretendia ficar com a fortuna deles, né? Mas tem outras questões também em volta, né? Algumas questões bem importantes do enredo que eu quero assim convidá-los à leitura. Eu quero muito que vocês leiam, é uma leitura magnífica. Eu amo Desventuras em Série. Então, como é que a gente pode utilizar? A gente pode utilizar esse texto, minha gente, dentro de uma temática que fale dos direitos humanos, especialmente da criança e do adolescente, entende? Os principais problemas que os Baudelaire passam estão relacionados à questão de não serem ouvidos, eles não são ouvidos, né? Então a gente observa hoje que o aspecto, por exemplo, da pedofilia, tem tanta criança que sofre, né, infelizmente, com esse crime bárbaro, mas muitas vezes alguns, né, não são ouvidos, né? Às vezes eles até querem explicar alguma coisa, mas não são entendidos, não são compreendidos e são crianças, precisam de todo o apoio. Os Baudelaire não passam por isso, né? Graças a Deus. Mas eles passam por muitos abusos e maus tratos, né? Klaus, neste livro, por exemplo, apanha, né, no rosto por defender sua irmã. Eles dormem em situações bem difíceis assim, né? Ficam em uma condição muito precária, de maus tratos mesmo, e eles não são ouvidos pelo principal responsável que teria, né, que por eles, que era o Sr. Paul. O Sr. Paul não escuta, acha que sempre é invenção, né? Ah, porque são crianças, elas estão se queixando de tudo, mas será que isso é verdade? Então sempre vão deixando para lá e a situação vai cada vez ficando pior, né? Ele vai para conseguem se livrar do Conde Olaf, vão então para outro tutor, mas aí o Conde Olaf persegue, e no fim de toda a história você observa que há uma falta de comunicação, né? A falta, na verdade, deles serem levados em conta, das crianças serem ouvidas, é o grande problema que tem aí, que existe aí. A falta do respeito, né? Do direito da criança e do adolescente. Este livro, que inclusive é leitura recomendada este mês para os meus alunos do médio, este livro, O Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos, o tema, assim, o título, né, parece até uma leitura infantil, mas esse aqui não é, tá, minha gente? Isso aqui não é uma leitura infantil. Já foi muitas vezes recomendado, né? Recomendado para criança, tudinho. Eu não recomendo, porque aqui tem incríveis maus tratos, né? É um livro que, inclusive, tem alguns palavrões. O menino sofria muito, muito. Ele chega a ter, assim, conjecturas fortes em relação... Fortes, eu quero dizer assim, tristes, muito tristes em relação a tudo que ele passa, a vida dele, né? Porque ele não era tratado como uma criança tem que ser tratada. Então, é muito importante esta leitura para o ensino médio. Eu acho que faz parte assim, não pode faltar no repertório, considerando também que existe o direito, né, da criança e do adolescente, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, leis que trabalham deste tema que protegem a criança e o adolescente. No entanto, a gente sabe que todos têm seus deveres na sociedade, né? Então a criança ela precisa ser protegida, cuidada, ela precisa ser todo o tempo, né, observada, porque ela está em formação, então ela precisa de todo esse cuidado que o adulto tem que suprir, especialmente os pais, né, a família, né, o núcleo familiar. Mas também existem princípios, regras de convivência, né, que as crianças precisam aprender e que, obviamente, isso também advém do seio familiar, né, o núcleo familiar. Os pais são responsáveis por proteger e educar,
né? Então, são dois livros maravilhosos. Assim, este é infanto-juvenil. Este aqui eu aconselho a partir do ensino médio, tá? Porque tem muitas, é um tema, é uma discussão acerca, né, do cuidado com o menor, que pode, que obviamente também ser tratado, né, ser usado como argumento de autoridade em uma dissertativa, porém não é uma leitura recomendada para o universo infantil, porque, como eu falei, né, ele é um clássico, ele é maravilhoso, ele já teve adaptações para a televisão, para o teatro, cinema, né? Ele foi lançado em 1968, é um livro magnífico, mas ele tem episódios bem fortes, muito tristes, então o universo infantil não deve ler, tá? As crianças leiam aqui, Desventuras em Série, e aprenda, né, a como argumentar nos seus textos, inclusive nos textos de opinião, né? Sempre os concursos trabalham com essa temática do bem-estar da criança e do adolescente, tá? É um tema muito recorrente em prova. E Meu Pé, de Laranja Lima, leitura recomendada para o ensino médio, como abordagem também dessa temática, tá bem? Então, espero que seja útil para vocês essas orientações. Até a próxima, um beijão. Fiquem bem.